Meio-dia, 3 minutos. Aí, ó, já chegou empolgado. Eduardo, eu sou a Carla do Gato. Empolgado. Felipe Bueno tá por aí. Eduardo Oineg. Eu também tô por aqui. Boa tarde. São meio-dia. Eu vou falar meio-dia. É meio-dia e 3, né? Mas eu vou falar meio-dia pra dizer que eu tô em ponto. Mas é meio-dia e 4 agora. Começa então a segunda hora. Já começou há 4 minutos. A segunda hora do Band News no meio do dia. Eu sou Eduardo Oineg. Fico aqui até às 2 horas da tarde. Hoje, daqui ninguém me tira. E aqui junto, ao meu lado e à minha frente, a dupla mais admirada do rádio brasileiro, ela, Carla Bigato, e ele, aqui à minha esquerda, Felipe Bueno, com uma camiseta preta de bolinha branca ou branca manchada de preto, eu não sei. É a questão da zebra, né? É igual a zebra. É preta é igual a zebra. com listras brancas ou branca com listras pretas? É isso aí, mas combina com a barba. Obrigado. Que é preta com listras brancas também. É. E aí... depois o abusado sou eu, né? É que eu não vou dizer o que você disse fora do ar. mas não tava fora do ar, tava no ar, o microfone tava aberto. Tava aberto? Do Vozão? É uma homenagem ao Ceará. Não, tudo bem, mas é que você olhou pra mim e falou comigo, mas tudo bem. Você tava chegando, podia ser outra pessoa. E aqui na outra ponta do fio desse microfone, junto aos alto-falantes do 3 em 1, alto-falantes do carro, do rádio de casa, aquele rádio com válvula também, ou então no radinho de pilha, ou também no fone de ouvido, no fone sem fio, no fone com Bluetooth, os aplicativos, redes sociais, aquele que faz a Band News ser o que é? Você, nosso ouvinte querida, e hoje, 92º dia do ano, dia de falar sobre história. Eba, história. Quem tá no carro fica feliz, porque a gente já falou de matemática, agora nós vamos falar de história. Que legal, vai passar por tudo. Daqui a pouco é geografia, lembra? Ventos de Monções. Daqui a pouco a gente fala ventos de Monções. Acho tão bonito. Eu nunca soube o que é vento de Monções, nunca aprendi e nunca usei. Mas é bom quem tá ouvindo, tá no carro, indo pra casa, depois das aulas, saber o que é vento de Monções, pode cair no vestibular. Claro. Bom, tá nos jornais de hoje, tá na imprensa, tá nas rádios, tá nas televisões. Um debate que foi colocado sobre o nazismo. O presidente Jair Bolsonaro esteve em Israel, onde ele passou 3 dias, está voltando. Vocês deram aqui 20 horas de viagem, né? Um tempo razoável. E na viagem, o ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, ele afirmou que tem uma linha de pesquisadores que vê semelhanças entre o movimento nazista e a extrema esquerda. E sugeriu que as pessoas estudem e leiam a história de uma perspectiva mais profunda. Aí, como era de se esperar, os jornalistas foram procurar o presidente Jair Bolsonaro para repercutir a declaração do ministro. Ele tinha visitado o Centro Mundial de Memória do Holocausto, em Jerusalém. O Bolsonaro foi abordado pelos repórteres, queriam um comentário sobre a declaração dele, do ministro Araújo. Afinal, o nazismo foi um regime de direita ou foi um regime de esquerda? E temos aí o que ele disse, não? Olha o que ele disse como resposta, presidente. Não há dúvida, né? Partido Socialista, como é que é? Da Alemanha. Tá certo? Partido Nacional Socialista da Alemanha, sim. Enfim, aí diante da resposta dele, teve gente que ficou muito irritada com a declaração, porque ele está sugerindo socialista, então a esquerda. Eu entendo, né? O nazismo é uma página lamentável da história da humanidade, e sempre que alguém tenta revisitar a história, fazendo considerações, comentários, o resultado nunca é bom, né? As pessoas ficam incomodadas, em vez de lamentar, repudiar, simplesmente tenta colocar numa gavetinha. Agora, a gente pode olhar esse tema por 2 ângulos e um é até positivo. Por que é até positivo? Porque em vez da gente lamentar o que disse o chanceler, em vez da gente lamentar o que disse o presidente da República, quando alguém que é de direita diz que o nazismo é algo da esquerda, ou quando alguém que é da esquerda diz que o nazismo é de direita, qual é o motor disso? É dizer, eu tô longe desse troço. Eu não quero isso perto de mim. Eu repudio isso. Eu atribuo isso ao outro lado. Então é bom quando alguém de direita, como tanto faz, ou alguém de esquerda, fala o seguinte, eu não quero ficar perto do nazismo. Isso é um problema deles. Esse é o lado bom. Esse é o lado bom. Ou seja, o Bolsonaro está dizendo o seguinte, o nazismo, que é um horror,
é uma coisa da esquerda. Nós vamos falar mais sobre isso. Muito pior do que isso, mas muito pior, são aqueles que tentam encontrar virtudes no nazismo. E a gente tem vários grupos fazendo isso por aí, a gente tem movimentos neonazistas, esses movimentos eles envolvem a intolerância, a xenofobia, o antissemitismo, a perseguição a minorias, a perseguição aos gays, a negação ao Holocausto. E quando você tem grupos que defendem isso, isso sim é um problema. Para o mundo, isso sim é um problema. Os grupos que dão sustentação a isso, que estão se organizando na Europa, sempre tem, eles fazem manifestações que isso dá medo. Dá medo. De forma que quando o presidente Bolsonaro tenta empurrar o nazismo para a esquerda, de certa forma, involuntariamente, ainda que ele não perceba, o que ele faz é deixar claro que ele não concorda com aquilo. Não é à toa que ele deu essa declaração saindo do Centro Mundial de Memória do Holocausto, o museu em que ele estava visitando, em Jerusalém. O contrário é que é terrível, é quando você encontra gente que vê virtude na União Soviética stalinista, na China do mal, em Cuba, na Venezuela ou no regime nazista. Ou no Chile do Pinochet também, né? Ou no Chile do Pinochet. Uhum. Se a gente pegar o argumento usado pelo presidente, você vai ver que ele se pautou no nome, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Então, se é Partido Nacional Socialista, é socialista, né? Bom, nós temos no Brasil um partido chamado Partido Socialista Brasileiro, que de socialista não tem nada. Tinha um empresário chamado Paulo Scaff e foi filiado àquele partido. O Eduardo Campos, que era candidato, defendia um choque de capitalismo no Brasil e era do Partido Socialista Brasileiro. O Partido Socialista Brasileiro, em São Paulo, apoiava o Geraldo Alckmin, que não é um socialista. A gente tem no Brasil um partido chamado Partido Popular Socialista, que foi braço do PSDB durante muito tempo. A Coreia do Norte chama República Popular Democrática da Coreia, aí de democrática não tem nada. Então, se a gente pegar o nome que as pessoas atribuem aos seus partidos, enfim, a gente vai ter um problema. Mas essa resposta não é suficiente. Vamos recorrer ao próprio Hitler. Vamos falar com Hitler. Ele deu uma entrevista em 1923 a um jornalista alemão chamado Georg Sylvester Viereck, que era pró-nazista. E ele perguntou: por que o senhor se diz um nacional-socialista, já que o programa do seu partido é a própria antítese do que geralmente se acredita ser o socialismo? Ao que Hitler respondeu: o socialismo é a ciência de lidar com o bem-estar geral. O comunismo não é o socialismo. O marxismo não é o socialismo. Os marxistas roubaram o termo e confundiram seu significado. Vou tirar o socialismo dos socialistas. O socialismo é uma antiga instituição ariana e alemã. Nossos ancestrais alemães tinham algumas terras em comum. Cultivavam a ideia do bem-estar geral. O marxismo não tem o direito de se disfarçar de socialismo. O socialismo, diferentemente do marxismo, não repudia a propriedade privada. Diferentemente do marxismo, ele não envolve a negação da personalidade e é patriótico. Poderíamos ter chamado o nosso partido de Partido Liberal. Preferimos chamá-lo de nacional-socialista. Não somos internacionalistas. Nosso socialismo é nacional. Exigimos o atendimento de justas reivindicações das classes produtivas do Estado com base na solidariedade racial. Para nós, o Estado e a raça são um só. Ou seja, Hitler odiava os comunistas. Hitler odiava o marxismo. Hitler não era adepto das ideias de esquerda que vigiam à época. Isso é suficiente para dizer, então, que, pelo fato dele ser anticomunista, ele era de direita? Aí vamos lá, aí começa uma confusão. Se você luta contra a esquerda, você pode ser chamado de direita. Simples, ok. Mas se você luta contra os preceitos do capitalismo, do que você vai ser chamado? De esquerda. De esquerda. O nazismo não tinha nada de liberal. Nada. Ele defendia uma reforma agrária sem compensação financeira para o dono da terra. Expropriação. Ele era contra os bancos. Ele praticava o controle de preços. Ele praticava o controle de salários. O Estado mandava na produção industrial. As empresas podiam funcionar, mas era tudo controlado. A quantidade de lucro, o volume pago a salário, tudo comandado. Isso é coisa de regime liberal? Não. É de regime intervencionista. É coisa de quem defende a economia de mercado? Não.
É coisa de quem defende o capitalismo? Não. Como classificar esse regime? A verdade é que o nazismo, ele era um regime ditatorial, populista e nacionalista, que era contra a esquerda, porque ele era anticomunista, mas era contra a economia de mercado. Era um regime que pregou e praticou o genocídio, e é por isso que ele tem que ser condenado. Então não existe essa discussão, ela é uma discussão que é uma perda de tempo. Você tentando encaixar um regime horroroso, se ele era de direita ou de esquerda, querendo atribuir à direita ou à esquerda os defeitos do nazismo. Como se o nazismo tivesse sido nazista porque era de direita ou porque era de esquerda. Você pode ter país democrático que respeite contrato, propriedade privada, instituições, e eles podem ser comandados por governos mais à esquerda ou mais à direita. Não faz diferença. O importante é você respeitar as regras, o importante é você respeitar a Constituição. O Brasil viveu no regime militar, um regime muito parecido com essa visão de economia de mercado que o regime nazista tinha. E era um regime de direita. E era intervencionista, e não respeitava as regras de mercado, e era intervencionista, e colocava o Estado acima de tudo, e a gente tinha estatal para tudo, e tudo era comandado pelo Estado, pelo Estado, pelo Estado. Então era um regime de esquerda. Então a ditadura brasileira foi uma ditadura de esquerda. Tem gente que brinca dizendo que sim. Inspirado... Eu vou te falar, os generais brasileiros iam para a União Soviética e ficavam maravilhados com aquela pujança militar. E por isso eram inspirados no regime comunista. Mas não eram adeptos da economia de mercado. A economia planejada, né? Exatamente. Inspirava muito eles. Muito. Então, a liberdade, ela não existia na Alemanha do Hitler, não existia na União Soviética comunista, não existe na Coreia do Norte. Nós não temos liberdade em Cuba. Não é um valor pregado por regimes totalitários. E a liberdade é um valor próprio do regime democrático. É disso que se trata. A gente tem que se insurgir contra regimes totalitários. Se o Bolsonaro está criticando o Estado totalitário, se o Bolsonaro está se insurgindo contra um regime que perseguia minorias, se ele está se insurgindo contra um regime que era contra a economia de mercado, ainda que não seja essa a intenção dele, não deixa de ser uma boa notícia. Agora, não vamos simplificar as coisas. O regime nazista era de esquerda, o regime nazista era de direita. O regime nazista era nazista. E a principal característica dele era o total desrespeito pela opinião, pela liberdade, pelas diferenças e genocida. É disso que se trata, é esse o seu defeito e não ser identificado ideologicamente para cá ou para lá, que não tem a menor importância.